Certinho, pessoal, então vamos dar continuidade e eu vou apresentar para vocês agora a classe objeto de jogo. Agora as coisas vão começar a fazer um pouco mais de sentido. Então, a ideia de um objeto de jogo, pessoal, como eu já havia adiantado para vocês, é criar um objeto, né? Poder colocar um objeto numa cena de modo que ele seja posicionável. Tá certo? De modo que ele seja posicionável. Então, tendo entendido isso, a gente já creio que já tenha ficado claro que um objeto de jogo ele vai não ser, mas vai conter um sprite, né? Ele vai ser uma composição de um sprite e as coordenadas de onde esse sprite deverá ser desenhado dentro do contexto. Tá certo? Então, eu fiz algumas modificações aqui do código anterior, algumas modificações pequenas, né? Retirei aquele TXT que não estava nos servindo nesse momento. E agora eu quero apresentar para vocês aqui como é que nós podemos trabalhar com o objeto de jogo, né? Para que vocês entendam. Então, é o seguinte, pessoal, se vocês vierem aqui na Engine, então vocês vão ver aqui que o objeto de jogo ele tem várias formas aqui de ser construído, né? De baixo para cima, ou pelo menos começando pelo último aqui, ele pode ser copiado, né? Um objeto de jogo ele pode ser construído a partir de outro, mas ele tem aqui, ó, várias sobrecargas que nos permitem construir um objeto de jogo a partir de um sprite. Então, só apresentando a diferença, né? A partir de um sprite animado, de um text sprite ou de um sprite buffer, tá certo? Então, por isso, todas essas sobrecargas aqui. Teria outras formas de implementar? Teria, mas foi essa que eu escolhi. Então, assim, por questões de depuração, né? Pelo menos para mim, todo objeto de jogo, ele tem um atributo nome, tá? Eu nunca usei esse nome aqui, mas em momentos que eu estou depurando, às vezes eu quero identificar qual é o objeto que está aparecendo, ou que desapareceu, esse tipo de coisa. Mas também do sprite animado, né? Algum sprite da hierarquia sprite, e a posição linha e a posição coluna, né? Muito cuidado que o rapazinho aqui implementou a coisa ao contrário, né? O sprite buffer, só para alertar vocês, né? Ele é construído com largura, altura, né? Largura, altura, mas o objeto de jogo e as interações você posiciona pela linha e pela coluna, tá certo? Então, só frisando isso aí. Então, o que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei, eu mantive a screen, né? Que já entendemos para que serve a screen, para que serve um sprite buffer. E aí, criei aqui, ó, um objeto de jogo chamado BG, que representa aí o fundo da fase, tá certo? Então, o primeiro argumento é background, é um nome qualquer, que sirva de utilidade aí para o programador, tá? Sempre vai ter que ter. Se você não quiser dizer nada, pode deixar a string vazia também. O segundo argumento aqui é um sprite, tá? Então, você pode passar o sprite animado, ou o que quer que seja. Você pode passar assim como objeto inominado, né, temporário, que o próprio objeto de jogo, o próprio construtor, ele vai se encarregar de criar uma cópia interna, tá certo? Então, não precisa primeiro criar um sprite para depois vir aqui e passar como argumento. Você pode fazer assim? Pode, mas o ideal, eu acho assim, a melhor forma é fazer direto assim, tá? Veja aqui esse outro objeto de jogo que eu construí direto aqui, passando um sprite animado. Veja que já no construtor eu passo as coordenadas. Então, as coordenadas passam a ser um atributo desse objeto de jogo. Que isso é a grande graça aqui de termos o objeto de jogo em si, né? Temos aqui o Hero, né? Que eu dei o nome de Hero. Construí ele como sprite animado, né, da forma como já tínhamos, e dei aquelas coordenadas que já tínhamos aqui, tá? Mas qual é a grande vantagem de já construirmos um objeto com essas coordenadas? São várias, tá? A primeira é que a gente, ao invés de trabalhar com números soltos, nós transferimos a responsabilidade do posicionamento para o próprio objeto de jogo. Então, cada objeto de jogo, ele sabe
qual o seu desenho, como se desenhar, como se atualizar, e sabe também em que posição ele deve estar na tela, tá? E aí aqui na dinâmica, ó, no game loop, que a gente vem trabalhando devagarzinho aí, ó, nós temos aqui o while true, né? Temos aqui o processamento da entrada, temos os updates e na hora de desenhar, olha que coisa linda. Eu vou fazer com que o background se desenhe na screen, mas em que posição? Na posição BG, get pós L, get pós C, tá? Então se você olhar aqui em objeto de jogo, ele tem vários métodos, tá? E eu estou apresentando aqui esses dois métodos, que é o get pós L e o get pós C, né? Existe o get name se você precisar pegar o nome para alguma coisa, existe o get sprite, que ele vai retornar aí um ponteiro constante para o sprite, né? que ele aponta. Então tudo aqui vai retornar como sprite base e vai funcionar de forma polimórfica, mas não é sempre que a gente precisa pegar esse sprite. Então só focando aqui nesses gets por enquanto, tá? Então main, a ideia aqui é que eu quero generalizar isso a ponto de forma que você comece a enxergar uma automatização. Então o BG agora ele sabe se desenhar e onde se desenhar, porque BG agora não é somente um sprite, agora é um objeto de jogo. Então essa é a ideia, tá? O Hero do mesmo jeito, ele não sabe só se desenhar, como sabe aonde ele vai ser desenhado. Então note que o método draw, eu acho que eu não mostrei isso, mas mencionei o método draw. Se a gente for em sprite base, que é o topo da hierarquia, o método draw, ele já até está implementado aqui no sprite base, né? Mas o init update não. Então se você vai aqui direto no sprite.h, o sprite.h, na verdade ele já aproveita o draw do sprite base, né? Então o draw aqui já existe. Mas o objeto de jogo, olha que legal, ele tem o draw também. Por que ele tem o draw também? Porque todas essas classes herdam de game base, né? Que no meu caso aqui eu já mudei, aqui é render base, mas é o que equivale ao game base da hierarquia que eu mostrei para vocês num dos vídeos anteriores, né? Então esse draw aqui é o do objeto de jogo, só para que isso fique claro, né? Antes quem estava se desenhando era o próprio sprite, agora quem está se desenhando é o objeto de jogo. Então ele tem uma implementação, tá certo? Ele tem uma implementação e sua implementação é bem simples. Se o objeto de jogo está ativo, então eu pego o PSprite de forma polimórfica e invoco o draw dele. Então cada sprite vai se desenhar na tela à sua própria maneira, né? Usando aqui obviamente as coordenadas x, y, tá? São recebidas aqui, ó, x e y, tá certo, pessoal? Então voltando para cá, esse draw aqui, só para alertar, é de objeto de jogo. Então se a gente for rodar, né, clear screen, aqui vocês vão ver que nada vai mudar. Então a gente vai ter o mesmo resultado do anterior, né? A diferença é que eu teria aquele TXT, tá certo? Então aqui a gente já tem um belo esboço do jogo. Vou dar um Ctrl C aqui, porque que a gente pode então melhorar aqui, tá? Uma vez que a gente tem essa construção bem básica e fundamental, tá certo? Eu quero mostrar para vocês aqui como é fácil fazer esse herói se movimentar, tá certo? Como agora ele é um objeto de jogo, então objeto de jogo tem alguns métodos aqui, ó, de movimentação, tá? Tem um polito que a gente comentou e vai expressar melhor depois, né? E tem alguns métodos aqui de movimentação. Você pode fazer uma movimentação absoluta, mova para qualquer linha, qualquer coluna, ou você pode pedir aqui para ele dar um move left, move right, move up, move down, que é uma movimentação específica, tá certo? E aí, indiretamente aqui vai ser chamado move to, já com a matemática aqui corretinha, tá certo, pessoal? Tá comentado aqui modificado porque eu acrescentei isso aqui, ó. Eu me recordo que quando os alunos do período passado foram programar o jogo, avançar apenas um caractere para cima, para baixo, para um lado, para o outro, às vezes tornava o jogo muito
ruim de se jogar. Então eu deixei como padrão 1, tá? Mas você pode dar um move left passando outros valores aqui para a movimentação se dar com alguns saltos maiores de caracteres, tá certo? Mas assim, o legal é que você não precisa se preocupar em quem você vai subtrair, se vai somar, se é com pós-L, se é com pós-C, porque tudo aqui já está programado, tá certo? Contudo, se você precisar de uma movimentação absoluta, como assim? Às vezes você pega um item e esse item ele vai para uma outra região da tela onde ficam localizados os itens que estão dentro da bolsa. Então você pode fazer um move to, certo? E é para isso que serve o move to. No geral aqui eu vou ilustrar o move left, right, up and down. Olha que legal. Então vamos fechar aqui, vamos na main e agora vamos realizar esse processamento de entrada, né? Olha que simples. Aqui a gente tem o getLine. A ideia aqui é o seguinte, ó, se a str for igual a w, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o hero, w aqui é para cima, move up, certo? Eu vou botar aqui 3, que é para ele se mover mais rápido. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, né? Aqui a gente pode botar o else, né? Porque o herói ele não se move para dois lados, para cima e para baixo ao mesmo tempo, tá? Então a gente vem aqui e dá um move down. Olha que simples quando você tem as coisas aqui já prontas, né? Tudo ficou mais legal agora, simplesmente a gente acrescentando aqui o objeto de jogo. Se eu botar A aqui, a gente vai para a esquerda. Eu e minha mania de misturar idiomas, né? Eu misturo inglês com português aqui. Se eu botar aqui o D, então a gente vai para direita, right. Então com isso a gente provocou uma movimentação aqui no herói. Você está entendendo o que está acontecendo? Eu estou mandando ele se mover alguns caracteres para cima, né? Quando eu digo alguns caracteres, em termos de posição. Lembre-se, o objeto de jogo, ele guarda a sua posição. Então, quando a gente manda se mover, lá no objeto de jogo, ele faz um cálculo, né? Subtraindo ou somando, para reajustar a sua posição. De modo que, quando ele for se desenhar na tela, ele vai pegar a sua posição atual. E aí vai ter a sua posição atualizada. Por que não fica borrado? Por que não fica borrado? Por causa do game loop. O game loop ele faz com que o terminal seja limpo antes de screen ir para a tela. Mas eu quero saber por que não fica borrado aqui na screen. Porque na screen eu estou desenhando primeiro o background, que representa aquele fundão todinho, tá? Aquele background é o fase 2, tá? Fase 2 aqui, ó, tudo isso aqui é espaço em branco. Então, esses espaços em branco também são colocados na screen. Então, quando eu pego essa fase 2 e jogo lá na screen, eu acabo limpando a anterior, sobrepondo com a fase limpa. E depois disso, né, a gente desenha o herói. Também a gente pode limpar a screen simplesmente chamando o método, para que fique tudo mais claro aqui, eu posso simplesmente dar o método screen.clear. Então, aqui a gente tem simplesmente uma limpeza de tela, tá certo? Também aqui funcionaria. O clear é como se a gente forçasse a reconstrução do sprite buffer, preenchendo tudo com espaço em branco. Como envolve um certo custo, vou preferir não acioná-lo aqui, até porque vai ser desnecessário, né? O fato de a gente pegar o background e colar faz com que haja uma limpeza natural, já com as novas informações. Então vamos lá, eu vou rodar aqui, ó. Opa, esqueci alguma coisa aqui, sem querer, me acostumado já programando na fase, né? Hero aqui na verdade não é, ninguém falou nada, rapaz, deixaram eu errar. Hero aqui é um objeto, é uma instância, né? Então, operador de acesso ao membro é ponto. Vocês vão entender quando chegarmos lá na fase porque eu usei seta, foi no automático, né? Olha que legal, pessoal. Ó, então, nosso herói aqui já tem a capacidade de se mover ao longo da tela, né? Então, cada enter que eu dou provoca um redesenhamento. Então, se eu dou um enter,
redesenha com o sprite se animando. Se eu pressiono S, ó, observem lá embaixo, e dou Enter, então o redesenho acontece com o herói ou o boneco na nova posição, tá? Então isso vale para qualquer coisa. Estou navegando aqui na fase. Não há controle de limites. Logo, se o carinha for embora aqui, erros podem acontecer, tá certo? Porque a gente começa a acessar espaços fora da screen. E esse sombreamento aqui se deu justamente porque eu não dei uma limpeza na screen. A screen ela é maior do que a fase, certo? Então, como eu simplesmente estava jogando a fase por cima da anterior, a limpeza só se dava daqui para trás, tá? E o restinho não. Por isso que houve esse borramento aqui. Então, já deu para mostrar 3 coisas aqui, né? A limpeza natural quando você pega o background e joga na screen. O erro que se dá ao não controlar por onde os objetos podem caminhar, né? Porque se passar da tela você pode ter esses comportamentos inesperados. Um é esse, caso você não limpe, o outro é esse aborte aqui gerado por tentar pegar o sprite e colocar no screen numa posição em que não existe lá dentro. Ou seja, como se você estivesse tentando fazer uma arte fora da tela, né? E aí, resumidamente e didaticamente, gera isso aqui. Ok, pessoal? Então, com isso aqui, a gente já mostra claramente aqui não só o loop game, não só o objeto de jogo, mas como as coisas vão funcionar aqui. Deixa eu só abrir aqui o objeto de jogo, tá? O colide com recebe outro objeto. Então, isso aqui é mais fácil a gente visualizar quando já estiver dentro da fase, né? Aqui a possibilidade de ativar e desativar o objeto. Quando você ativa e desativa o objeto, o update ele deixa de dar o update, né, no sprite. Por quê? Porque ele só vai ativar o update do sprite se o objeto estiver ativo. E só vai desenhar o sprite se o objeto de jogo estiver ativo, tá? Então, em resumo, o objeto de jogo é isso, tá, pessoal?